Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso, que alegria estar mais uma vez em sua companhia para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Estamos chegando ao final da lição que tem sido aí a nossa meditação durante todos esses domingos que temos até hoje, compartilhado da palavra, e o tema, como você já sabe, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje chegamos à última lição desta revista. E o tema, dentro de tudo que temos falado até hoje, não poderia ser outro. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém? O texto áureo desta lição encontra-se em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, e diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Amém? Eu vou agora pedir a você que ore comigo. Nós vamos dedicar a Deus esta aula, esta meditação, esse tempo de estudo, para que seja um tempo de edificação, um tempo proveitoso para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade mais que o Senhor nos dá, nos concede, de estarmos debruçados sobre a tua palavra para aprender da mesma, ser edificado pela palavra. Enfim, Senhor, que a tua bênção esteja sobre o meu irmão e minha irmã do outro lado, que a tua bênção esteja sobre a nossa Igreja Evangélica Canaã, os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, sobre todo o corpo ministerial da Igreja Evangélica Canaã, e assim também sobre a vida de outros tantos irmãos de outras denominações, pastores, obreiros, membros de outras igrejas que participam conosco da escola bíblica online da Igreja Canaã, que a tua bênção esteja sobre cada um, sobre todos nós, em nome de Jesus. Sê conosco durante este período em que estivermos juntos aqui, promovendo edificação para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos dar seguimento então ao nosso estudo de hoje, e eu quero te convidar para a leitura bíblica, o que seria a leitura bíblica em classe, se estivéssemos presencialmente, mas estamos aqui numa grande classe, não é? De estudo da palavra de Deus. Eu aqui, vocês aí, e Deus nos abençoando para a glória do nome do Senhor. A leitura encontra-se no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nós vamos ler versículos 1 e 2 e depois versículos 16, 17, 18 e 19. Vamos ler? Você que pode, tome aí a sua Bíblia, né? E participe, faça a leitura do texto, tá bom? Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a prontidão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Verso 17.
Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus pela palavra. Os objetivos desta lição são apresentar o clamor pelo avivamento feito pelo profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. A palavra de Deus é o elemento fundamental para que haja um avivamento. Quebrantamento, confissão de pecados, vida de oração, mas sem a palavra não acontece. E, em terceiro lugar, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Desde a primeira aula, desde o primeiro tema que nós estudamos até hoje, até este momento, esta aula, o foco desta lição é o avivamento espiritual e enfim, como buscar, por qual a necessidade. Esses têm sido objetivos muito específicos desta lição durante esses 3 meses de lição, tá bom? Vamos aqui para o primeiro tópico, o clamor pelo avivamento. E eu quero já acionar aqui a nossa produção, porque nós temos a participação de um internauta, não é? E me permita já fazer um agradecimento a todos que participaram da nossa escola bíblica, mandando a pergunta, participando, deixando a sua palavra de incentivo a nós. Enfim, que Deus abençoe todos os nossos irmãos que têm enviado as perguntas aqui para mim também, para a missionária Melissa, enfim, que Deus abençoe a todos. Mas vamos lá. Produção, já tem a pergunta? Tá na agulha? Vamos lá? Olá, paz, eu sou a Karina Rosa e eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor André. Eu gostaria de saber o que mais angustiava o profeta Abacuque. Aguardo a resposta, Deus abençoe. Deus abençoe, é uma simpatia, glória a Deus. Vamos lá. O que mais angustiava o profeta Abacuque? O que causava angústia ao profeta Abacuque? Vamos lá. O clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora de Judá. Abacuque, ele se angustiava vendo a condição de pecado, de iniquidade em que o povo se encontrava. Isso trazia uma profunda angústia ao coração do profeta. E isto motiva, então, que ele busque ao Senhor, que ele clame ao Senhor, que ele interceda pelo povo diante de Deus, não é? E diante desta situação tão difícil, e a Bíblia nos orienta, não é, a ter esse mesmo sentimento que o profeta Abacuque teve. Se nós lermos em Romanos, no capítulo 12, mais especificamente o versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todo aquele que está em Cristo, que é nova criatura, que teme a Deus, que busca a Deus, que serve a Deus com inteireza de coração, deve ser também ter este sentimento de indignação ao ver o mundo em que vivemos tão aprofundado no pecado, não é? Então, o profeta ele sentia angústia, estava profundamente angustiado ao se deparar, ao perceber e viver no meio de um povo, como disse Isaías, no meio de um povo de impuros lábios, um povo que tinha prazer no pecado, na iniquidade. Isso angustiava o coração do profeta. Como mensageiro de Deus, o que poderia fazer a não ser clamar ao Senhor de todo o seu coração? Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral em que o povo se encontrava. Outro motivo para a angústia de Abacuque era um sentimento de que eu estou buscando, eu estou clamando, eu estou pregando, eu estou admoestando, eu estou exortando, eu estou chamando, convocando o povo ao arrependimento, eu estou orando a Deus, eu estou buscando, e parece que Deus está indiferente à situação. Parece que Deus deu de costas para esta situação e que está indiferente a tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, dentro de todo o contexto, não só do pecado da nossa nação, da sociedade, do mundo, enfim, mas para todas as circunstâncias, situações da sua vida em que você ora e parece que Deus se calou. Deixa eu te dizer uma coisa, o silêncio de Deus não significa, nem nunca significou, nem nunca vai significar que Deus está indiferente à situação. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Ele está trabalhando, viu? Nós é que somos, assim, ansiosos, imediatistas, e a gente quer que a resposta venha no nosso tempo, do nosso jeito, mas o tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Amém? Vamos continuar aqui. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, diante da iniquidade, da destruição, da contenda, do litígio que via a olhos nus, que estava ali diante dos seus olhos. Isso está registrado em Abacuque, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Eu recomendo que você leia todo o livro do profeta Abacuque e vá pontuando aqui dentro da nossa lição. Vai ficar salva aí, vai ficar disponível para você estar acessando posteriormente. Faça a leitura dos textos indicados na lição. Nós não o fazemos por causa do tempo que nós temos, que é muito limitado, tá bom? Mas leia a palavra. O profeta se vê em meio àquela situação, ele não se conforma com aquele quadro de coisas e ele vai clamar. Ele entende a urgência de uma intervenção de Deus, mas calma, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ao segundo subtópico desta lição: a aparente indiferença de Deus. Já falei um pouco a respeito disso, mas nós vamos enfatizar, tá bom? Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Não há. Não há. Eu já disse, repito, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus, muito menos indiferença diante das situações, tá bom? Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade, tá? Para com os transgressores, ele não age com juízo
imediatamente. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas dá as costas para Deus. E olha que coisa, me perdoa a expressão, olha que coisa maluca. Deus não executa imediatamente o juízo sobre a má obra por causa da misericórdia e da longanimidade, dando oportunidade, portanto, àqueles que estão em pecado e iniquidade de se arrependerem. Mas acontece exatamente o contrário. E isto, o escritor, o pregador no Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 11, diz o que acontece. O que era para ser visto de maneira positiva, de maneira que o ser humano entendesse que Deus está prolongando o tempo com misericórdia e longanimidade para que ele tenha tempo para se arrepender, o ser humano entende exatamente ao contrário. Vamos ver o que diz? Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Olha o que acontece. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Já que eu cometi um erro, cometi o pecado e não aconteceu nada, logo Deus não está se importando. É justamente o contrário. Ele está se importando e se importando muito, mas ele não executa imediatamente o juízo por misericórdia, longanimidade, esperando que você, eu, nós, que o ser humano se arrependa do seu mau caminho, das suas más obras. Tá bom? Então, não entenda o aparente silêncio de Deus, nem com indiferença, nem como ausência de Deus, e muito menos como aprovação. Porque tem gente que chega ao cúmulo de dizer, se Deus não me corrigiu e o juízo não veio sobre a má obra, logo, tendo o resultado que eu quero, prazer, lucro, um resultado aparentemente positivo, logo Deus aprovou. Não confunda as coisas. É misericórdia, é graça, é longanimidade, é Deus te dando oportunidade para que haja arrependimento. Amém? Vamos continuar aqui. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra. Haverá um dia em que ele responderá a todos que desprezaram a sua palavra, conforme está escrito em Salmo de número 7, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Tá? O tempo vai chegar. Um dia alguém chega para Jesus e diz, o Senhor é quem vai julgar? Quem vai julgar as más obras? Ele disse, não, eu não vou julgar. Eu não julgo, mas a minha palavra, esta palavra, julgará. Talvez por isso tantas pessoas estejam numa sanha desvairada com a seguinte proposta, vamos reescrever a Bíblia. Adequar a Bíblia aos tempos modernos. Não é a Bíblia que tem que se adequar. Nunca foi. Somos nós que temos que adequar a nossa vida aos padrões estabelecidos por Deus. De que forma? Nos arrependendo, confessando o pecado, pedindo perdão, clamando por misericórdia e aceitando a graça que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, conforme está registrado em Tito. Ficou claro esse ponto?
Chegamos ao final deste segundo subtópico, vamos dar sequência aqui à nossa meditação e para isso, no terceiro subtópico, nós vamos chamar já a segunda participação do internauta. Produção, vamos lá? Olá, paz do Senhor, eu sou o Vitor Augusto e eu sou de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta ao pastor André. Qual foi a resposta de Deus a Abacuque? Aguardo a sua resposta. Deus abençoe. Glória a Deus. Vitor Augusto. Deus abençoe pela participação e por ter enviado aí a pergunta. A resposta de Deus a Abacuque. O nosso terceiro subtópico traz a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Muitas vezes acontece assim. Nós clamamos, buscamos, intercedemos, rogamos, imploramos e Deus nos responde de maneira diferente daquela que esperamos. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Leia Abacuque, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Olha só. O povo está imerso em pecado e iniquidade. O povo afasta-se de Deus. O povo afasta-se de Deus. O povo dá de ombros para Deus. O povo dá as costas para Deus. O povo não obedece à palavra, vive a sua vida à sua maneira, não é? E aí o profeta intercede pelo povo, para que Deus sare a nação, para que o povo se converta, para que o povo se arrependa, e espera que Deus faça de uma maneira. A maneira como ele imaginava que Deus faria, não sei, talvez um sentimento de quebrantamento no coração do povo, talvez um sentimento de buscar novamente a Deus em oração. Não sei qual foi exatamente, de que maneira, qual a resposta esperada, mas Deus responde permitindo que caldeus e babilônios fossem, como diz o texto, a vara do juízo de Deus. Deus permite que o seu povo, que Judá, caia nas mãos dos inimigos, para que esse povo se lembre de Deus. Então, antes de continuar aqui, me deixa pontuar algo aqui muito importante. Pode ser que a tribulação, deserto, luta, guerra, resistência, sei lá o que você está passando agora. Talvez seja Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus te chamando, permitindo que estas coisas aconteçam para que você se lembre que há um Deus que te ama e que tem um plano para a sua vida. Porém, a dureza do coração não permite que enxerguemos. As escamas nos olhos não nos permitem enxergar que esta é uma oportunidade, a tribulação, a prova, a perseguição, a guerra, seja ela nas relações humanas, seja ela de ordem espiritual, emocional, não sei, tudo isso é uma oportunidade que você, eu, que nós, que todos têm de aproximar-se de Deus e viver, provar do seu amor, da sua graça. Vamos continuar aqui. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar os seus caminhos. Isso tudo que está te fustigando é uma oportunidade que Deus está lhe dando para rever os seus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina.
Abacuque, capítulo 1, versículos de 8 a 11 e também o versículo 13. Faça essa leitura. É extremamente atual e importante este pequeno livro de Abacuque, pequeno no sentido de quantidade de páginas, de palavras escritas, mas de extrema relevância e importância para a nossa vida espiritual. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse de todos os alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. A Bíblia nos afirma em Isaías 59, versículo 2, que tem algo que faz divisão, separação, que levanta como um muro entre Deus e os homens. Isaías 59, 2. Mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Aí alguém diz assim: não, pastor, o véu já rasgou, nada nos separará do amor de Deus. Quando você lê Romanos 8, do 31 ao 39, o texto fala que nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Você conhece o texto e eu te convido para que leia o texto. Mas não está listado o pecado nesse texto. Não está listado o pecado. O pecado faz sim divisão entre Deus e nós. Por isso, João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 1, ele diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é poderoso para perdoar os pecados. Aí nós lemos Filipenses 2, do 5 ao 11, nós lemos que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Ele está acima do pecado, ele está acima da iniquidade, ele está acima das minhas fraquezas, do bem que eu quero fazer e não faço, do mal que eu aborreço e acabo praticando. Ele está acima de todas essas coisas. Nós não podemos nos conformar, tá? Nós devemos sim buscar a Deus com um coração sincero e, apesar de nós mesmos, pedir e clamar e buscar o perdão, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tá bom? Vamos continuar aqui. Deus mandou o profeta escrever a visão que teve de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Abacuque 2, versículos 2 e 3. Vamos ler esse texto aqui. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Era para os nossos dias uma linguagem bem contextualizada. Faz um outdoor, o maior que você puder, Abacuque, e escreve as palavras da visão de maneira que até quem passe correndo de carro, de bicicleta, de motocicleta, de caminhão, possa ver e ler e entender e saber
que ainda que tarde, ainda que ele tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Bom, mas ainda que tardar, não tardará, a gente fala, mas como é isso? Ele tem o seu tempo determinado. E ao tempo determinado de Deus, todas as coisas irão acontecer. Eu é que acredito que é tardio. Eu é que acredito, eu é que penso na minha sábia ignorância, perdoe a expressão, eu é que penso que está demorando, que vai demorar, mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas têm o seu tempo debaixo do céu. Vamos continuar aqui. Chegamos ao final desse primeiro tópico e a síntese é: o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus que não se mostra indiferente para responder. Vou enfatizar isso aqui. Angústia, tribulação, prova, guerra, deserto, vale, tempestade, sei lá. Tudo isso são oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos mais perto dele. Tá bom? Vamos continuar. Segundo tópico da nossa lição, avivamento pela palavra. Durante toda esta lição, nós falamos sobre avivamento e a importância, a relevância, o papel fundamental da palavra de Deus no avivamento. Tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro subtópico. Em oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvir a palavra de Deus. Nós devemos atentar para a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Tá? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3:1, a primeira parte. Ele ouviu a palavra de Deus. Abacuque ouviu a palavra de Deus. Ou seja, a resposta de Deus quanto ao objeto da sua oração. O problema da gente é que na maioria das vezes, a gente está pronto para falar, para pedir, para apresentar a Deus as nossas causas, as nossas demandas, as nossas razões, as nossas coisas, e nós não paramos para ouvi-lo. Ouvimos muitas vozes, e não nos atentamos à voz de Deus. A voz de Deus, que se manifesta através do pregador, sim, através daquele que tem o dom da profecia, sim, do professor da escola bíblica, sim, do pastor na escola dominical presencial, do obreiro que está ali, do professor, sim. Mas nós ouvimos Deus e percebemos Deus, e podemos ouvir e perceber Deus, e devemos estar atentos a tudo à nossa volta, porque Deus usa a natureza, os elementos, as circunstâncias, as situações, tudo isso Deus pode estar usando para falar. Nós acabamos de dizer no tópico anterior, angústia, provação, privação, é Deus nos convidando, é Deus dizendo, vinde a mim, é Jesus dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mas nós não, os ouvidos de muitos está agravado para não ouvir, Pastor Rodrigo Silva, se não me falha a memória, citando Filipenses 2, ele diz que o que vai levar o ser humano ao inferno, para o inferno, não é o pecado, porque o nome de Jesus está acima do pecado. É dizer não à graça de Deus. É dizer não
à palavra de Deus. É dizer não para Jesus. É não receber a palavra. É negar-se, arrepender-se, abandonar a prática de vida, dizendo não para Jesus. Dizendo não para o Espírito Santo. Dizendo não para Deus. E a palavra está aí todos os dias sendo pregada. Nunca foi tão fácil o acesso à pregação. Nunca foi tão fácil o acesso à palavra de Deus. Você tem um aparelho celular, você pode carregar a sua Bíblia 24 horas no dia, está sempre à disposição, mas usamos o nosso tempo para ver aquilo que não edifica e damos de ombros para a palavra. Vamos continuar. Eu sempre digo, lá no ponto de pregação da Igreja Evangélica Canaã, na Vila Guarani, o culto na garagem, alimente a sua fé e os seus medos, angústias, irão morrer de inanição. O nosso problema é que a gente ouve quase tudo. A gente ouve quase de um tudo, mas não dá ouvidos e muito menos crédito à palavra da pregação. E o profeta Isaías já lá atrás vaticinou: quem deu crédito à nossa pregação? Vamos continuar aqui. Deus falou com Abacuque. E Abacuque ouviu atentamente. Atentamente. É dar atenção, é parar para ouvir. Não é ser como aquele mero ouvinte da palavra, porque este, conforme está escrito, é como a onda ou as ondas na praia que arrebentam e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Por isso que tem tanta gente inconstante na igreja. Gente sem consistência na sua vida espiritual, na sua vida emocional, enfim. É gente que só ouve a palavra. Um dia ele está lá em cima, outro dia ele está lá embaixo, um dia ele está lá na frente, outro dia ele retrocede algumas milhas. Ouça atentamente. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ser como aquele que edifica a sua casa na rocha. Mas o mero ouvinte é aquele que edifica a sua casa sobre areia, que um dia já foi rocha. Areia é o subproduto daquilo que um dia foi rocha, daquilo que um dia foi uma pedra, que vai se decompondo ao longo do tempo e vira areia, sem firmeza, sem consistência. Vamos continuar aqui. Segundo o subtópico, temer a Deus. E com isso eu quero chamar a terceira participação desse nosso estudo hoje, a terceira pergunta que foi enviada pelo nosso internauta. Não é, produção? Vamos lá? Olá, eu sou a Miriam Pires, eu sou de Santo André e gostaria de fazer uma pergunta para o pastor André. Pastor, o que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Responde aí pra gente. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Abacuque fez após ouvir a palavra de Deus? Aquilo que eu e você deveríamos fazer. Aquilo que todos nós deveríamos fazer. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu. Temeu ao Senhor. Capítulo 3, versículo 2, é o nosso texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi e temi. Vamos continuar para alguém entender essa expressão temi, temor a Deus, segundo a Bíblia.
É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor. Temê-lo. Vamos continuar aqui para a gente entender esta expressão. Precisamos ressaltar, porém, pega essa aí, que temor ao Senhor não tem nada a ver com medo, pavor, pânico, terror. Não é ter medo de Deus. Você tem medo de quem você ama? Você tem medo de quem te ama? Temor não é o mesmo que medo. Vamos continuar aqui para ficar bem claro. A expressão temor do Senhor, temer ao Senhor, tá? Ela remete à reverência. Reverência. E aqui, eu já estava passando batido. E aqui eu já quero responder a quarta pergunta da nossa lição de hoje, tá bom? Bem pertinho. A pergunta de número 3, que ao ouvir a palavra, Abacuque temeu. E aqui eu já quero responder a pergunta de número 4, que foi enviada pelo nosso internauta. Produção, vamos lá, não deu tempo nem para respirar. A paz do Senhor, meu nome é Eliane Martins, falo aqui de São Paulo e queria fazer uma pergunta para o pastor André. Segundo a lição, a que nos remete o temor do Senhor? Aguarda a resposta. Aqui nos remete a expressão temor do Senhor. Vamos lá. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. É reverência, é respeito, é obediência, tá? É um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria, tá? O princípio da sabedoria não é ter medo do Senhor, é ter temor, ou seja, reverência, obediência, ter um estilo de vida que se pareça com aquilo, que seja aquilo que está sendo recomendado pela palavra de Deus, tá bom? O princípio da sabedoria do crente é ter uma vida de obediência ao Senhor. Ah, mas, poxa vida, é tão difícil. Me ocorreu um texto aqui agora e eu quero compartilhar com você. Ah, pastor, é tão difícil viver a palavra, obedecer a palavra. É tão pesado, é tão complicado. Olha só, João escreve em 1 de João, deixa eu confirmar aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 3 e 4, porque esta é a caridade de Deus, ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele nos dá condições pelo Espírito Santo para vivermos segundo a sua palavra e ter uma vida de obediência, uma vida de temor ao Senhor. É pesado para quem não consegue, para quem não se esforça em abandonar a sua vida pregressa. Porque você tem que admitir que aquilo te dá prazer. Mas este prazer vai te levar para o inferno. Tá?
Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Terceiro subtópico, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a sua palavra e a temi. Isso implica em uma ação direta, um pedido específico. Ele ouviu atentamente a palavra e temeu. Ele não fica indiferente diante da situação, então ele faz um pedido que é especificamente, diretamente focado, direcionado à causa da sua oração. Aviva a tua obra, ó Senhor. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ele ouve a palavra com temor e então clama a Deus pelo avivamento espiritual. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do povo. Primeiro, ele pediu um avivamento para a sua obra. Pediu para que Deus notificasse esta obra. Terceiro, pediu para Deus lembrar-se da misericórdia na ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Porque na ira, lembra-te da misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Ele clama pela misericórdia. Misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Chegamos ao final do segundo tópico e a síntese é: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Temor que não é medo, é reverência, é obediência, tá bom? Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Terceiro subtópico. E para fechar aqui, para dar abertura ao terceiro tópico, fechando a nossa última lição desse trimestre, eu quero já pedir à nossa produção para soltar aí a quinta e última pergunta. Mais uma vez, obrigado a todos que enviaram a sua pergunta e participaram da Escola Bíblica da Igreja Canaã. Deus abençoe sempre. Deus abençoe você, sua casa, sua família, enfim, toda a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, produção, vamos à pergunta. A paz do Senhor, eu me chamo Thalita Correia, falo aqui de São Paulo, e eu vim aqui fazer uma pergunta para o pastor André. Qual oração nós devemos fazer nesta geração? Aguardo a sua resposta, pastor. Paz. Deus abençoe. Que oração devemos fazer nessa geração? Que oração devemos fazer nessa geração? Vamos lá. Clamor pela misericórdia de Deus. Que oração devemos fazer? Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso ele suplicou. Que oração devemos fazer nessa geração? Aviva a tua obra, mas não para por aí. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Deus não está demorando. Deus está te dando oportunidade para voltar. Deus não está demorando. Deus está te dando oportunidade para se arrepender. Deus não está demorando. Jesus está te dando uma oportunidade para se arrepender dos seus maus caminhos.
Deus, Jesus não está demorando, está lhe dando a oportunidade para que você deixe essa vida que você tem vivido. Jesus não está demorando, Ele está te dando a oportunidade de receber de graça a graça salvadora. Ele não está demorando. Vamos continuar aqui. Entenda, Deus não está demorando. Tem um povo que está clamando por misericórdia. Tem um povo que ora para que Jesus alcance e que aquelas pessoas que estão afastadas, distanciadas, que estão longe de Deus por causa do pecado, se convertam, cheguem ao arrependimento. Tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca, tem alguém dizendo: Deus, tem misericórdia. Essa é a oração que nós temos feito e que devemos fazer. Aviva, mas na ira, lembra-te da misericórdia. Oramos ao Senhor para que lhes dê oportunidade de enxergarem, de verem, de contemplarem tão grande salvação. Essa é a oração que devemos fazer. Vamos continuar. Segundo subtópico, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações. Deus ouve as orações. E olha aqui, que coisa tremenda. Deus ouve o pecador. Ao pecador que se arrepende, Ele ouve. Ao pecador que o busca, entendendo que não dá mais para viver no pecado, Ele ouve. Ele ouve. Quer ver? Vamos conferir isso aqui? Salmo 32. Salmos 32, versículos 3, 4, 5 e 6. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Davi está dizendo: enquanto eu encobria o meu pecado, eu estava apodrecendo, eu estava doente, estava me fazendo mal. Eu não vivia mais uma vida plena. Mas quando eu confessei, quando eu declarei, quando eu busquei a Deus, Ele me ouviu. Ele me ouviu. Então, ore a Deus. Busque a Deus. Tem um hino que nós cantamos, faz parte do nosso inário evangélico. Vou contar meus problemas para Deus. Entrega tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. É tempo de restauração, é tempo de restauração. Vamos continuar aqui. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam a face do Senhor. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera ou não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia
Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Deus é misericordioso. Já desde do primeiro subtópico nós estamos falando isso, estamos sendo enfáticos. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando em Lamentações 3:22 ele declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então eu vou repetir o que a gente vem falando desde o início aqui. Tá? Sendo não repetitivo, contundente. Deus não está demorando para fazer nada. Deus está te dando a oportunidade para se converter, para se arrepender, para mudar o seu caminho, o rumo que você tem dado na sua vida. Tá? Tem alguém que diz assim, estou ouvindo que Jesus volta desde o tempo de vovó e ainda não se arrependeu? E ainda não se converteu? Olha que está mais perto hoje, segundo a Bíblia, do que quando aceitamos a fé, o dia da redenção. A vinda do Senhor está mais próxima do que você imagina. Aproveita o tempo. A hora é agora. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão. Chega de uma vida espiritual apática, vazia, de aparência, sem consistência, inconstante, cheia de altos e baixos, um dia na igreja, outro dia, sabe-se lá, só Deus onde. Eu não estou aqui para te julgar, estou te confrontando e dizendo para você que Deus está te dando uma oportunidade. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Terceiro e último subtópico: clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Está em todas as áreas. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por alguns grupos, mas está institucionalizada com apoio legal, com apoio daqueles que fazem as leis, patrocinado até. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento, que contraria o casamento segundo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Institucionaliza, patrocina e quer enfiar na cabeça de todo mundo a ideologia de gênero. E ainda mais grave, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam estas coisas, a pretexto de serem inclusivas. Aceitam depravação moral como normal e como realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Não é Deus que exclui ninguém. Não é Deus, é a pessoa que se exclui. É a pessoa que não quer transformar-se, que não quer transformação, que não quer mudança,
tem uma simpatia pela pregação, tem uma simpatia pela palavra do pregador, tem uma simpatia pelo ambiente do culto. É gostoso, é agradável. Mas não quer compromisso, não quer mudança. E aí, para corroborar tudo isso, eu não preciso mudar de vida. Eu só preciso dizer, ai, Jesus é tão lindo. Eu só preciso dizer que vou à igreja. Se tem alguma coisa que tem que mudar, é a Bíblia, é a palavra, não eu. Ah, é sério isso? Pessoas que há pouco tempo atrás defendiam ferozmente a palavra de Deus são as mesmas que hoje estão dizendo, vamos modernizar a Bíblia, vamos reescrever a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia. Não porque tiveram uma revelação extraordinária, mas porque se conformaram com o mundo. Vamos continuar aqui. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmo de número 9, versículo 17. Vamos ler. Estamos no finalzinho, vamos ler. Salmo de número 7. Salmo de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Portanto, devemos fazer a mesma oração que o profeta Abacuque fez. Na ira, lembra-te da misericórdia. Acabou de me ocorrer aqui algo que eu ouvi de um velho pregador. Alguém diz, todos os caminhos levam a Deus. E ele disse, é verdade. Todo mundo, não, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a verdade, Jesus é o caminho, não são todos os caminhos que levam a Deus, porque eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, é verdade. Sim, é verdade, está escrito. Ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para a salvação, só há um caminho, mas todos os caminhos te levarão diante de Deus, diante do trono do juízo final. E naquele dia, não vai importar se você gosta ou não gosta do pregador. Naquele dia não vai importar se você gosta ou não gosta de igreja. Daquele dia não vai importar os seus achismos, as suas axiologias, as suas desculpas. Todos os caminhos levarão os seres humanos que não entraram pelo caminho que é vida e luz, chamado Jesus. Todos os demais caminhos os levarão a Deus, a Jesus, diante do trono do juízo final. E você que não tinha paciência para suportar 50 minutos de pregação, você que não suportava que o culto passasse do horário 1 minuto, você que não suportava o barulho do glória a Deus e do aleluia e dos louvores da igreja, você que persegue, você que faz chacota, você que dá de ombro, você que diz que tem que reescrever a Bíblia, naquele dia você estará diante de Jesus, diante do trono do juízo final. Então pense nisso. Pense nisso. Bom, vamos continuar. O nosso tempo já está aqui
o alerta vermelho, estourando o tempo, e nós chegamos ao final desta lição, desta maravilhosa lição. Chegamos ao final deste tópico. A síntese desse tópico é: o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Você não pode viver uma vida apática, você não pode se conformar, ouvir a tua palavra e temer. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do povo, tem misericórdia da nação, tem misericórdia do mundo, mas aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Amém? E a conclusão diz: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas, nas nossas vidas, tá? A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar por misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé, e também por igrejas e pregadores que estão aí aprovando todas essas abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém? Chegamos ao final desta lição, dessa importante lição. Quero deixar aqui uma palavra de agradecimento ao pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista desta lição, que nos acompanhou e que nos norteou durante este período. Que Deus o abençoe. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, com bênçãos de paz, de saúde e prosperidade em nome de Jesus. Já, na próxima semana, nós estaremos dando início a uma nova lição, uma importante lição, e que bênção será, eu creio, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarde seu coração, seus sentimentos, as suas emoções. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, permitindo Deus. Não esqueça, Igreja Evangélica Canaã, lugar de vitória. Ou melhor, lugar da vitória.